Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a cremação de corpos? Muitos cristãos simplesmente aceitam ou rejeitam essa prática sem buscar o verdadeiro conhecimento por trás dela. Será que Deus aprova? Será que há algo oculto que os cristãos ignoram? E o que Martinho Lutero, um dos maiores reformadores da história, tinha a dizer sobre isso? Suas palavras ecoam até hoje como um alerta para todos que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. O que vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a cremação de corpos. E o que Lutero descobriu pode surpreender até mesmo os cristãos mais fiéis. Prepare-se. Já deixe o seu like porque o que você vai ouvir agora é crucial para a sua fé e entendimento. A cremação é um tema que gera controvérsias, especialmente entre cristãos que desejam viver segundo os ensinamentos bíblicos. Para muitos, o próprio conceito de reduzir um corpo a cinzas é desconfortável, até mesmo assustador. Mas, por que isso acontece? Será que a Bíblia diz algo claramente sobre a cremação? E mais importante ainda, será que o temor de muitos cristãos é legítimo? Porque a verdade é que quando se fala em cremação, se fala também em eternidade, em ressurreição, em honra ao corpo que Deus criou. Muitos acreditam que o enterro é a única maneira bíblica de se despedir de um corpo. Mas, será que isso é um mandamento divino? Ou uma tradição criada pelos homens? Será que há algo oculto, algo que muitos cristãos ignoram por puro desconhecimento? E o que Lutero, um homem conhecido por desafiar a tradição religiosa e buscar a verdade na palavra de Deus, pensava sobre tudo isso? Para entendermos a visão cristã sobre cremação, precisamos primeiro entender o que a Bíblia diz sobre o corpo. Afinal, o corpo é apenas um invólucro? Ou ele possui um significado espiritual profundo? Na criação, vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2:7. O corpo humano é uma obra-prima criada por Deus, feita com carinho, detalhe e propósito. Mas o que acontece quando o corpo morre? Em várias passagens da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, vemos a prática do sepultamento como um padrão. Abraão enterrou Sara em uma caverna. Gênesis 23:19. Jacó e José foram embalsamados e sepultados. Gênesis 52:26. E mais do que isso, o próprio Jesus foi sepultado após sua crucificação. Foi colocado em um túmulo e após 3 dias ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Mas aqui surge uma questão importante. Será que o modo como um corpo é tratado após a morte afeta o seu destino eterno? Martinho Lutero tinha uma visão muito clara sobre a importância do corpo e da ressurreição. Para ele, o corpo e a alma pertenciam a Deus, e ambos tinham um propósito eterno. Lutero ensinava que o corpo é essencial na obra redentora de Cristo. Afinal, Jesus veio em carne e ressuscitou em carne. Isso mostra que o corpo, embora temporário, possui um valor que ultrapassa a nossa compreensão. Mas e quanto à cremação? Será que Lutero se oporia a ela veementemente? Ou será que ele via isso como um detalhe menor diante da grandeza da obra de Deus? Na verdade, Lutero nunca proibiu explicitamente a cremação. O que ele enfatizava era o respeito ao corpo, que é templo do Espírito Santo. Para ele, a verdadeira questão não era o método de tratamento do corpo, mas a fé daquele que partiu. Na Reforma Protestante, Lutero e outros reformadores desafiaram inúmeras tradições que não tinham base bíblica sólida. Lutero defendia que aquilo que não é explicitamente proibido pela Bíblia não deveria ser considerado heresia.
A prática da cremação não é mencionada como pecado em nenhuma parte das Escrituras. A questão é: por que então muitos cristãos têm medo dela? Grande parte desse temor vem de tradições humanas e de interpretações que não encontram respaldo nas Escrituras. A verdade é que, para Deus, não importa se um corpo é enterrado, cremado ou até mesmo perdido no mar. O poder de Deus é infinito e Ele é capaz de ressuscitar qualquer corpo, independentemente do que aconteceu a ele fisicamente. E isso nos leva a uma pergunta importante: qual é a verdadeira esperança dos escolhidos? É no método de sepultamento ou na promessa de ressurreição feita por Jesus Cristo? Você já parou para pensar por que a cremação é um tema tão polêmico entre os cristãos? Para muitos, apenas ouvir essa palavra já traz desconforto, uma sensação de que algo está errado. Mas por que isso acontece? A cremação é um método antigo. Há registros de civilizações que usavam o fogo como forma de se despedir dos seus mortos desde os tempos mais remotos. Porém, na fé cristã, especialmente na tradição ocidental, o enterro se tornou o método preferido por séculos. Mas será que isso é apenas uma questão de tradição? Ou há algo mais profundo por trás desse costume? O que poucos cristãos sabem é que essa questão desperta medo não apenas pela prática em si, mas por tudo aquilo que ela simboliza. Para muitos, queimar um corpo é como destruir algo sagrado. É negar o respeito que ele merece. É afrontá-lo. É como se de alguma forma se estivesse desonrando a criação de Deus. E é aí que entra a verdadeira questão. A cremação é um ato contra a fé cristã? Será que, ao escolher esse método, estamos contrariando o plano de Deus para nossas vidas, mesmo após a morte? Quando falamos sobre cremação, o medo do desconhecido se torna real. Afinal, estamos falando do corpo, algo que Deus criou com suas próprias mãos, algo que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Estamos falando também sobre o destino eterno, sobre o que acontece depois da morte, sobre julgamento, ressurreição e a promessa de vida eterna. A cremação não é apenas um método de sepultamento. É um símbolo. É uma prática que, para muitos, representa a negação da esperança da ressurreição. Mas será que é isso mesmo? Será que Deus não pode restaurar um corpo mesmo após ele ser reduzido a cinzas? No fundo, o medo que muitos cristãos sentem não é tanto sobre a cremação em si, mas sobre o que ela representa. A ideia de que um corpo cremado possa, de alguma forma, escapar do poder de Deus. E essa ideia é assustadora. Mas precisamos ser sinceros. Isso é bíblico? Será que a Bíblia realmente proíbe a cremação? Será que a nossa fé é frágil a ponto de acreditar que Deus não pode restaurar um corpo, independentemente do método pelo qual ele foi tratado? E é aqui que entra o pensamento de Lutero. Martinho Lutero não tinha medo de enfrentar questões difíceis. Ele desafiou a Igreja Católica Romana, questionou doutrinas que considerava incorretas e buscou, acima de tudo, a verdade que está nas Escrituras. Afinal, o que Lutero pensava sobre a cremação? Como ele, que tanto valorizava a palavra de Deus, acima das tradições humanas, enxergava essa prática que, ainda hoje, é motivo de tanta controvérsia? Quando Lutero pregava sobre a ressurreição, ele não falava apenas de uma esperança teórica. Ele acreditava na promessa literal de que Cristo voltaria e ressuscitaria os mortos, transformando seus corpos em gloriosos, incorruptíveis e eternos. Mas será que ele acreditava que a cremação poderia impedir esse milagre? Essa é uma pergunta que muitos cristãos não fazem. E é exatamente por isso que é tão importante explorar o que a Bíblia realmente ensina e o que Lutero pensava sobre essa prática. Por quê? Talvez, só talvez, o que você acredita sobre cremação e ressurreição pode estar fundamentado mais em medo e tradição do que na verdade da palavra de Deus.
Mas antes de prosseguirmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder as próximas revelações. Agora, vamos mergulhar mais fundo. Agora que entendemos a visão bíblica sobre o corpo e a ressurreição, precisamos nos perguntar: o que Lutero, o reformador que desafiou a Igreja Católica e reacendeu a chama da verdadeira fé cristã, pensava sobre o destino dos corpos? Lutero não deixou um tratado exclusivo sobre a cremação, mas a partir de seus escritos e sermões é possível perceber uma verdade central. Ele acreditava profundamente no poder absoluto de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte e o que vem depois dela. Lutero ensinava que o corpo e a alma pertencem a Deus e que na ressurreição ambos seriam restaurados. Mas, para ele, a obra redentora de Cristo não poderia ser impedida por métodos humanos. Você consegue perceber o quanto isso é poderoso? Deus não é limitado pelos nossos métodos, pelas nossas práticas culturais ou pelos nossos medos. Ele vivia em uma época em que o medo e a superstição dominavam. A Igreja ensinava que a forma de sepultamento era essencial para a salvação, que o corpo precisava estar intacto para que fosse ressuscitado. Era uma doutrina tão enraizada que muitos temiam queimar corpos, considerando isso um insulto a Deus. Mas Lutero olhou além dessas tradições humanas e mergulhou na verdade bíblica. Para ele, a promessa da ressurreição não dependia de como um corpo era tratado após a morte, mas sim do poder de Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Em seus sermões, Lutero pregava sobre a esperança na ressurreição como algo que não poderia ser destruído pela ação humana. Se Deus é capaz de transformar pó em vida, como fez com Adão, por que ele não poderia restaurar um corpo cremado? Lutero acreditava que o poder de Deus não é limitado pelo método de sepultamento. Para ele, o verdadeiro perigo era uma fé enfraquecida, uma confiança reduzida na soberania de Deus. Agora, você percebe como a visão de Lutero é libertadora? Ao invés de aprisionar os cristãos em regras humanas sobre como lidar com os corpos, ele os direciona para uma confiança genuína em Deus. Em suas cartas e sermões, Lutero constantemente enfatizava que a ressurreição é uma obra completa de Deus, que não depende de esforço humano. Ele rejeitava a ideia de que o método de sepultamento pudesse interferir no plano divino. Isso significa que, para Lutero, o poder de Deus é tão abrangente que qualquer tentativa de limitá-lo é uma ofensa à sua grandeza. Lutero via na cremação não um obstáculo, mas um desafio que servia para demonstrar ainda mais o poder de Deus. Afinal, se Deus pode restaurar um corpo destruído pela guerra, devorado por animais, ou mesmo queimado até as cinzas, então ele é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui está o ponto mais importante. O verdadeiro problema para Lutero não era o método de sepultamento, mas sim a fé em Deus. Ele acreditava que muitos cristãos viviam presos a rituais e tradições por medo e falta de compreensão da verdadeira mensagem do Evangelho. Ele pregava que, para aqueles que confiam em Cristo, a ressurreição é uma certeza inabalável, independentemente do que aconteça com o corpo físico. Para Lutero, a confiança em Deus era mais poderosa do que qualquer prática humana, e isso nos leva a uma questão fundamental. Será que estamos nos apegando a práticas e rituais, pensando que eles determinam nosso destino eterno? Será que temos negligenciado a verdadeira fé em Cristo por medo ou por seguir cegamente aquilo que os homens nos dizem? E agora que você sabe disso, vamos aprofundar ainda mais. Na próxima parte, vamos explorar os ensinamentos específicos de Lutero sobre o julgamento final e como ele via a ressurreição dos mortos. E vou te mostrar uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido antes.
Agora precisamos mergulhar em um dos temas mais profundos e fascinantes da teologia de Lutero: o julgamento final e como ele via a ressurreição dos mortos. Mas aqui está o que ninguém te conta. Lutero tinha uma visão revolucionária sobre o destino dos corpos e o poder de Deus sobre a morte. Lutero acreditava que a ressurreição dos mortos era o momento glorioso em que todos os crentes receberiam corpos glorificados e incorruptíveis. Para ele, isso não era uma teoria distante ou um conceito simbólico, era uma realidade prometida por Cristo, que aconteceria de forma literal e poderosa. Mas o que torna a visão de Lutero tão impactante é que ele desafiava o medo que muitos cristãos tinham em relação à destruição dos corpos. Lutero ensinava que Deus não está preso às limitações humanas, nem às nossas concepções sobre vida e morte. Lutero costumava afirmar que se Deus foi capaz de criar o universo do nada, então ele também poderia restaurar o corpo humano, não importando o estado em que se encontrasse. Seja queimado, devorado por feras ou desintegrado com o tempo, nada é impossível para Deus. Ele afirmava com ousadia que a ressurreição não dependia da integridade física do corpo, mas sim da vontade e poder de Deus. Para Lutero, tentar limitar o poder divino através de rituais ou métodos de sepultamento era como tentar aprisionar o vento com as mãos. Era uma afronta à soberania de Deus. Em seus escritos e pregações, Lutero deixava claro que o julgamento final seria um evento global, poderoso e inescapável. Mas ele também ensinava algo que muitos esquecem: que a ressurreição seria um momento de glória para os escolhidos e um momento de pavor para os ímpios. Então todos seremos levantados, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Nada poderá esconder o homem da face de Deus. Lutero acreditava que, naquele grande dia, todos os corpos seriam restaurados independentemente de terem sido enterrados, cremados ou destruídos por qualquer outro meio. Para ele, a fé no poder de Deus era mais importante do que qualquer método humano de tratamento dos mortos. Enquanto muitos líderes religiosos insistiam na necessidade de um sepultamento tradicional para garantir a ressurreição, Lutero apontava para a promessa da Bíblia. Deus é o autor da vida e da ressurreição, e nada pode impedir seu poder. A visão de Lutero chocava e desafiava o pensamento comum. Para ele, não se tratava de seguir rituais humanos, mas de confiar inteiramente na promessa de Cristo. Lutero constantemente levava seus ouvintes a abandonarem o medo e a confiarem na soberania de Deus. Mas Lutero não parou por aí. Ele acreditava que o julgamento final não era apenas sobre condenação, mas sobre redenção e transformação. Para os crentes, o retorno de Cristo significava esperança, vitória e um novo começo. E para aqueles que estavam preocupados com o estado de seus corpos, Lutero dizia que a fé era o elemento essencial, não a condição física do corpo. Quer um exemplo poderoso disso? Lutero usava a metáfora da semente que cai na terra e morre, mas que depois germina e produz vida. Para ele, o corpo humano era como essa semente mesmo que destruído. Deus o faria florescer novamente em glória. Agora, você percebe a profundidade disso? Lutero não estava apenas falando de uma crença teológica fria, ele estava proclamando uma fé viva e poderosa no Deus que transforma até mesmo a morte em vitória. Chegamos ao fim dessa jornada profunda e reveladora sobre um dos temas mais polêmicos e mal compreendidos no meio cristão: a cremação de corpos. Durante este vídeo, nós exploramos as raízes históricas, bíblicas e teológicas que cercam essa prática. Analisamos o ponto de vista de Martinho Lutero e como ele desafiou as tradições humanas que não estavam fundamentadas na palavra de Deus. Mas agora, precisamos refletir sobre o que tudo isso significa para nós hoje. Afinal,
A verdadeira intenção deste vídeo não é apenas transmitir conhecimento, mas provocar uma transformação genuína na sua vida espiritual. E isso só acontece quando você é capaz de aplicar essas verdades no seu cotidiano, na sua maneira de enxergar a fé e, principalmente, na sua relação com Deus. O desafio de romper com tradições humanas. Vamos pensar sobre isso por um momento. Quantas crenças e práticas nós aceitamos simplesmente porque nos foram passadas por gerações? A verdade é que, muitas vezes, aceitamos costumes e dogmas sem questioná-los, sem analisá-los à luz da palavra de Deus. Isso aconteceu nos dias de Lutero e continua acontecendo hoje. Seja na questão da cremação, do sepultamento ou de tantos outros temas que geram polêmica no meio cristão. Lutero nos ensina que a nossa fé deve ser fundamentada única e exclusivamente nas Escrituras. Isso significa que, se uma prática ou crença não encontra respaldo claro na Bíblia, precisamos questioná-la. Precisamos ter coragem de romper com tradições humanas e abraçar a verdade de Deus. Será que você está vivendo uma fé pautada na palavra ou em tradições que foram impostas a você sem nenhum respaldo bíblico? Será que você está se apegando a dogmas que não têm base na verdade divina? A importância de colocar Deus acima das tradições. Lutero entendia que o verdadeiro cristianismo não está preso a rituais ou regras humanas, mas sim a um relacionamento genuíno com Deus. E é exatamente isso que precisamos resgatar. Hoje, muitos cristãos estão tão preocupados em seguir tradições que se esquecem de buscar um relacionamento autêntico com Cristo. Lutero nos mostrou que o único caminho verdadeiro é aquele que se fundamenta na fé genuína, na graça de Deus e na obediência à sua palavra. Se o nosso foco é agradar a homens, seguir costumes e manter uma aparência religiosa, estamos perdendo completamente o propósito da fé cristã. A verdadeira fé se manifesta no relacionamento pessoal com Deus, na confiança total na sua palavra e na disposição de obedecê-lo, mesmo que isso signifique desafiar tradições humanas. Onde está o seu foco? Em agradar a homens ou em agradar a Deus? Será que você está disposto a desafiar tradições para viver uma fé verdadeira e autêntica? 3. A ressurreição como base da nossa esperança. O maior ensinamento que podemos tirar dessa reflexão é que a nossa esperança não está em métodos terrenos, mas sim na promessa gloriosa da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Cristo nos ensinou que a morte não é o fim. A verdadeira esperança cristã está na certeza de que, independente do que aconteça com nossos corpos físicos, a promessa da ressurreição é certa para todos aqueles que creem nele. Você vive com essa esperança da ressurreição? Ou será que ainda está preso a medos e tradições que obscurecem essa verdade tão poderosa? 4. O convite final. Uma decisão que só você pode tomar. Neste momento, depois de toda essa reflexão, você precisa se perguntar: o que você vai fazer com essa verdade? Você pode ignorá-la, continuar vivendo de acordo com tradições que não têm base bíblica, mantendo crenças que foram impostas por homens. Ou você pode escolher a verdade. Pode escolher viver uma fé autêntica, fundamentada na palavra de Deus, livre de medos e incertezas que o mundo impõe. Martinho Lutero dedicou sua vida para que as pessoas tivessem acesso à verdade da palavra de Deus, sem intermediários, sem filtros humanos. Hoje você tem essa mesma oportunidade. A pergunta é: você vai aceitá-la? Se você deseja viver uma fé verdadeira, baseada na palavra e não em tradições humanas, este é o seu momento. Ore a Deus. Peça discernimento.
Peça coragem para abandonar tudo aquilo que não condiz com a verdade bíblica e abraçar uma fé pura e genuína. Uma última reflexão e convite. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está trabalhando em seu coração. Não ignore esse chamado. Não permita que tradições humanas abafem a voz de Deus na sua vida. Lutero desafiou a igreja de sua época para que a verdade fosse proclamada sem distorções. Hoje o desafio está diante de você: seguir a verdade ou continuar vivendo uma fé superficial e vazia. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Lembre-se, a verdade está na palavra de Deus e somente nela. Que você possa viver essa verdade plenamente.